gratificante saber que o trabalho do ser espírita chega até você, prezado ouvinte. Esteja seguro que a sua audiência e, por conseguinte, a tarefa de levar o conhecimento do Espiritismo é a razão do ser espírita, onde nos empenhamos em produzir um material de conteúdo simples, objetivo, mas de qualidade. E eu, Maria Tereza de Carvalho Soares, do Centro Espírita Irmã Sheila, da cidade de Juiz de Fora, tenho o prazer de disponibilizar o segundo episódio da terceira temporada e hoje falaremos sobre o que é obsessão. Denise Ribas Ribeiro, trabalhadora, estudiosa, palestrante espírita, vinculada às atividades da instituição A Casa Espírita de Juiz de Fora, está conosco de novo, conforme já havíamos adiantado. A palavra obsessão, quando vinculada ao aspecto religioso, nos remete imediatamente à figura do demônio, do exorcismo, da possessão, da psicose, do desequilíbrio e até das doenças mentais. Isso ocorre porque gerações e gerações alimentaram e ainda alimentam esse tipo, digamos assim, de crendice, de fantasia em torno do assunto. Com as pesquisas científicas realizadas por Allan Kardec e com o advento da publicação do Livro dos Espíritos em 1857 e demais obras da codificação, foi possível desvendar o mistério que até então cercava a obsessão. Portanto, Denise, queremos que você nos esclareça o que é a obsessão. A palavra é sua. Olá, Maria Tereza, queridos ouvintes. Que bom estar de volta aqui com vocês, trazendo o segundo episódio desta série. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre obsessão. Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, ele dedica um capítulo inteiro e nós vamos dividir a nossa conversa, o nosso bate-papo hoje aqui, Maria Tereza, falando sobre a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. O dicionário Aurélio nos dá um conceito de obsessão, que é uma perseguição, impertinência, ideia fixa, mania de perseguição. Na doutrina espírita, esse conceito é mais amplo e ele mostra uma ideia fixa, um estado mental doentio, patológico, geralmente presente em muitas das neuroses que enfrentamos. Maria Tereza, nossos ouvintes. Então, obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Vocês se lembram quando lá no primeiro episódio a gente falou da importância do controle da mente, que a mente é a base de tudo. Falando então sobre a obsessão simples, ela consiste na interferência dos espíritos inferiores que vão agindo de forma sutil, nos inspirando pensamentos depressivos, vão lançando na mente da vítima essas ideias. E à medida que nós nos tornamos receptivos a essas ideias, vamos acolhendo essas ideias, vamos dando um espaço mental. Com o tempo, esses pensamentos, eles começam a se transformar em hábitos mentais e viciosos. E esses pensamentos vão se expressando como ideias
deprimentes, pessimistas, que nos fazem ter pensamentos de rancor, de mágoa, irritação, angústia, medo, ansiedade, entre outras. Então, à medida que a gente agasalha esses pensamentos, nós sintonizamos com esses irmãos do mundo espiritual, ainda num estágio inferior. Nós estamos acolhendo essas ideias. Manuel Filomeno nos traz no livro Nas Fronteiras da Loucura, num capítulo que trata de análise das obsessões, ele tem um trecho que ele nos fala assim: a obsessão simples é uma parasitose comum em quase todas as criaturas, em se considerando o natural intercurso psíquico vigente em todas as partes do universo. Quanto à fascinação, Allan Kardec ele nos adverte, que a fascinação ela tem consequências bem mais graves, porque ela é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de inspirar confiança cega, o que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. É a questão 239 que nós falamos do Livro dos Médiuns, não? Então, continuando, amigos, quando o indivíduo está fascinado, ele não acredita que ele está obsediado, ele não tem consciência do comportamento ridículo, do que ele fala, do que ele faz. A fascinação, ela é bem mais grave que a obsessão simples. O obsessor, ele age na mente do fascinado, ele projeta imagens e pensamentos que o envolvem, hipnotizam, alimentam ideias fixas. Na nossa história, nós temos alguns episódios de fascinação coletiva. Nós temos o exemplo de Hitler e o nazismo. Nós temos o exemplo de Jim Jones nas Guianas, que induziu inúmeras pessoas ao suicídio. E nós temos ainda o processo de subjugação, que o domínio mental do obsessor, ele paralisa a vontade do obsediado. Ele tem resultados graves, pois a entidade que está ali obsediando, o espírito, ele assume os pensamentos do obsediado e passa a agir por ele através do intenso comando mental, mas sem lhe retirar completamente a lucidez, o que constitui um grande sofrimento moral e físico, porque o espírito ele já está com um total controle da mente do obsediado, que esse não reage mais, mas ele tem consciência, ele não consegue impedir a ação do espírito. Isso traz muito sofrimento, faz com que as pessoas passem por situações muitas vezes ridículas, que elas não conseguem impedir essa ação desses espíritos sobre eles. Bem, amigos, quase finalizando a conversa desse episódio, nós precisamos de falar um pouquinho ainda dos tipos de obsessão que ocorrem, porque ocorre a
obsessão de encarnado para encarnado, quando acontece o domínio mental de uma pessoa sobre a outra, estabelecendo medo, ciúme, inveja. Existe a de desencarnado para desencarnado. São aqueles espíritos vingativos que se opõem a outros espíritos, controlando os pensamentos, as emoções, ou até mesmo dando ordem, que são por eles cumpridas, sem oposição, por meio dos processos hipnóticos. Existe também a de encarnado para desencarnado. O envolvimento, o pensamento fixo do encarnado sobre aqueles que já desencarnaram, seja por apego, seja por crítica, revolta, falta de aceitação da desencarnação, pelo ódio, e também a de desencarnado para encarnado. É a modalidade de obsessão que nós mais conhecemos, já que o desencarnado, ele, pela invisibilidade do espírito, ele facilmente influencia aqueles que estão no corpo físico. A obsessão recíproca é aqueles que estão situados num plano da vida, seja no plano físico ou no espiritual. E a sintonia entre eles, ela é tão fixa que um vai se alimentando do outro. É uma obsessão recíproca. E existe também a auto-obsessão, que é um sentimento de culpa, que ela estabelece um circuito mental tão intencioso, vicioso, em que a alma se torna incapaz de se perdoar, de aceitar, de superar um trauma por sua ação inferior. Então, se ela não se perdoa, ela não tem coragem de estabelecer, de reparar aquele erro cometido. Então ela pensa naquele erro o tempo todo, é uma ideia fixa, e ela acaba por exercer esse processo de autoobsessão pela culpa que ela sente. Maria Tereza, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, e estaremos aqui novamente em breve falando no terceiro episódio como podemos combater a obsessão. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade. Denise, nós é que lhe agradecemos a oportunidade de tê-la conosco. Agradecemos pelo excelente material que você nos trouxe para reflexão, para estudo, e pelo carinho com que você preparou esse nosso encontro. E esperamos que essa visão distorcida em torno da obsessão, essa desinformação, tenha sido corrigida, tenha sido sanada após os seus esclarecimentos. Como você mesma disse, tudo reside em nossos pensamentos. Só existe a obsessão porque, com as nossas imperfeições, com a nossa invigilância, nos permitimos estabelecer sintonia com os espíritos inferiores, estejam eles desencarnados ou não. Continua sendo uma escolha nossa. Ouvinte, quer saber mais sobre a doutrina espírita? Então acesse o site da Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora e lá você encontrará à sua disposição os episódios das temporadas anteriores prontinhos para você e muito mais. No próximo encontro, falaremos sobre as formas de combate à obsessão.
e a Denise continuará conosco. Aguardamos você e esperamos que esteja gostando deste trabalho e que ele esteja sendo útil e libertador. Muita paz.